celebramos o seu nome nessa noite, glorificamos o seu nome porque tu estás acima de todas as coisas. Papai, do princípio até o fim desse momento, entrego tudo nas suas mãos. Fala conosco, abençoa-nos, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua graça possa fluir como nunca antes, no nome de Jesus. Pai, permita que todo o coração que vai ouvir essa palavra, Pai, seja transformado no nome de Jesus Cristo. Totalmente abençoado pelo poder que há no seu nome. Pai, me levanto contra toda a estrutura que não confessa o seu nome, que não se manifesta nesse lugar. Mas apenas a sua presença domina sobre esse lugar. Apenas a sua presença reina sobre esse lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Do princípio até o final, Pai, entrego tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma linda salva de palmas. Cumprimenta o seu irmão, se possível. Glória a Deus. Tome seu assento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus pela tua presença nesse lugar. Glorifico o nome do Senhor por ter dado essa graça de estar aqui nesse lugar, por ter permitido que você viesse ao culto hoje. Claramente que é nosso desejo, é nosso plano do coração vir ao culto, mas manter essa consistência, estar na presença do Senhor, além da sua vontade, é uma graça que o Senhor te concede de estar aqui. Além da sua vontade, é o favor de Deus você estar aqui constantemente na presença do Senhor. Então nunca podemos tomar aquilo que Deus nos dá de graça, nunca podemos tomar de ânimo leve aquilo que o Senhor tem feito para nós. É sempre bom glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda vai continuar a fazer. Amém? Contudo, abra Gênesis capítulo 4. Começando no versículo. Eu acho que é base principal, antes de eu evoluir para outro lugar. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha. Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos e das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vou só repetir o versículo 4. Diz: atentou. Ou seja, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Obrigado, Espírito Santo, por me ajudar. Algo vem no meu espírito agora. Livro de Atos. Vai para o livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Vou ver a versão mais próxima daquilo que eu quero falar aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres. Buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio.
tuas orações e as tuas molas, noutra versão diz, as tuas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Meus amados, da mesma forma que Deus olha para as orações, é da mesma forma que Deus fica atento às tuas ofertas. Nunca torna o ato de oferta como algo menor do que as tuas orações. Deus leva a sério a tua oferta da mesma forma como Ele leva a sério a tua oração. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio, que era do regimento militar, era um centurião. Ele tinha o hábito de orar e de dar oferta aos molas. E a Bíblia diz que um anjo se apresentou a ele. Em resposta àquilo que ele fazia, o anjo foi claro e tão específico, diz, as tuas orações e as tuas ofertas. Não diz só orações, mas tem que separar que cada coisa para Deus há um princípio que responde. Deus responde para nós baseando-se nos seus princípios. Diz, as tuas orações e tuas ofertas chegaram até a Deus. Mas uma coisa diz, as tuas orações e as tuas ofertas subiram como memorial a Deus. Isso logo nos chama a atenção. Momento ofertório não é um momento a negligenciar. Não é um momento menos importante do culto. Não é um momento menos importante na presença de Deus. Porque existem coisas que a oferta ativa, também existem coisas que a oração ativa. Da mesma forma que Deus pode responder a uma oferta, também Deus pode responder a uma oração. Ou seja, no reino dos céus existem princípios espirituais. Nem tudo é respondido pela oferta, ou seja, pela oração. Há coisas que são ativadas pela tua oferta. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Alguém está aqui comigo? Já pegaste esse Atos, né? Há mais um que veio agora. Enquanto estamos a falar, há mais um que veio agora. Alguém vai ser abençoado, amém? Há mais uma coisa que Deus está me comunicar agora. Eu acho que se nós lermos, vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Ok. Abra comigo Gênesis capítulo 8. Começa no versículo 18. Então saiu Noé e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil, toda a ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor. Tomou todo o animal limpo e de todas as aves limpas ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração. Eu gosto desses detalhes. Essa história nós conhecemos. Deus tinha falado com Noé, constrói a arca, ou edifica a arca, porque haverá o dilúvio, ou seja, havia intenção no coração de Deus de destruir a terra por causa da multiplicação do mal. Deus tomou a decisão, eu vou destruir a terra. Faça a arca, avisa ao povo que haverá uma arca, ou seja, haverá chuva que virá sobre a terra. Quem ouvir a sua voz e se apresentar e aceitar embarcar contigo, vão. Quem rejeitar, deixa-o. Havia alguns na terra que aceitaram, que era Noé, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. As suas noras entraram para a arca. Passando os 40 dias do dilúvio, quando Noé abre a arca, populando as partes todas, Noé sai com a sua família. A primeira coisa que Noé faz é edificar um altar. Existem aquelas ofertas que você faz não porque alguém te pediu,
Não porque alguém te solicitou, mas eu chamo aquilo ofertas proféticas. Aquilo que sai do teu coração. Não é edifica um altar. Não é edifica um altar, traz todo o animal limpo. Não te esqueça que Noé, quando fazia entrar os animais na arca, eram as únicas espécies naquela altura. Porque todas as outras já morreram. O que entraram é aquilo que sobrou. Então, se eu sacrificar, eu estou a diminuir o número daqueles que sobraram. Dos animais puros que Noé fez entrar na arca, se ele sacrificar algumas espécies, quer dizer que já não haverá mais muitas espécies daquele tipo de animal. Então Noé constrói um altar. A Bíblia diz assim: e o Senhor sentiu o suave cheiro. O Senhor disse em seu coração. O Senhor disse em seu coração: meus amados, a tua oferta está conectada ao teu coração. A resposta de Deus não disse que o Senhor sentiu no seu espírito. O Senhor disse em seu coração. O cheiro não se sente no espírito. Ninguém sente cheiro no espírito. Claramente que a partir do cheiro você pode descodificar algo no espírito. Tu não precisa ser espiritual para saber que está a cozinhar feijão. Basta sentir cheiro de feijão, amém? Tu não precisa ser espiritual para saber que estão a fritar peixe. Basta sentir. Diz que sentiu no seu coração um cheiro suave. Disse: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem maldita a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. O que provoca essas declarações a Deus? A oferta. Meus amados, nunca ignora o momento da oferta. Sabe por que muita gente não é abençoado por causa da oferta? Porque nós tomamos a oferta como algo, como é que se diz? Algo genérico. Eu posso trazer como não, Deus está tudo bem. Claramente que Deus está tudo bem. Mas há coisas que a tua oração no chão não responde. Há coisas que o teu jejum de 40 dias não vão responder. Há coisas que são ativadas a partir da tua oferta. Noé não apenas orou, mas edificou um altar. Enquanto o cheiro daquele altar, do animal que estava sobre o altar, subiu ao céu. Então Deus disse: eu não sei se Deus estava preparado a destruir pela segunda vez ou pela terceira vez. Só sei que depois desse ato de oferta, anulou qualquer intenção, qualquer programação que estava à frente. Há coisas que uma oferta pode anular para você. Há coisas que uma oferta pode destruir para você. Há altares satânicos que podem ser destruídos através da sua oferta. Alguém está aqui comigo? Estou a colocar algumas bases que é para te ajudar aonde eu quero chegar. A minha oferta hoje, Zinga vem, ou seja, a minha pregação hoje está baseada em algum aspecto que eu quero falar. Muita gente quando entra aqui na igreja, pega isso aqui, coloca aqui. Vem aqui, está escrito Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. Muito obrigado, era só isso. Gálatas 6,6. O que é isso, pastor? O que nessa igreja colocam Gálatas 6,6? O que colocam, dizem, oferta do pregador? Por quê? Qual é a base bíblica? Onde é que está escrito? E qual é o benefício disso? Meus amados, quando nós começamos o ministério, eu tinha um problema. Era, o que as pessoas vão dizer? E Deus me falava: filho, uma das maneiras de conectar as pessoas à bênção do Senhor é falar sobre os princípios bíblicos para a oferta. Eu não gostava de falar sobre dinheiro, sobre oferta, dizer o que o povo vai pensar. Mas Deus me disse: a igreja não é tua. As ovelhas são minhas, não são tuas ovelhas. Você é o pastor das ovelhas indicado por mim. E por saber diz que edificarei a minha igreja, não é a nossa igreja. A igreja sempre foi dele. Então disse: fala aquilo que eu te digo para falar. E disse-me: filho, uma das maneiras de abençoar o povo de Deus é conectar aos princípios bíblicos sobre a oferta.
Então, eu tinha problemas sobre isso. E Deus começou a me dar uma correção através das Escrituras. Gálatas capítulo 6. Pega na sua Bíblia. Gálatas capítulo 6. Eu tenho essa versão aqui, King James. Gálatas capítulo 6. Eu quero que tu pegas essa mensagem. Pegas isso muito bem. Vou colocar parênteses. É algo que Deus colocou no meu espírito. Sabe por que muitos cristãos não crescem ou não vivem o impacto da graça de Deus sobre um ministério? É que as pessoas não perduram no lugar muito tempo. Ou seja, as pessoas têm a tendência de pular a igreja. Sabe, você numa igreja é tipo uma semente que está semeado sobre a terra. Se você é arrancado aqui, vai para outro sítio, é arrancado, tu não tens como manifestar os frutos. Em toda igreja onde você vai, há uma dispensação da graça sobre o homem de Deus que está naquele lugar. Você quando entra numa igreja, você se conecta àquela visão e há uma graça sobre toda a visão que você está conectado. Uma das maneiras de receber a graça de Deus sobre o altar, sobre o manto de um homem de Deus, é a obediência às instruções do Espírito que vem através dele. É a forma como você segue. A tua consistência em seguir, a tua consistência em servir, vai te pagar. Meus amados, existem várias maneiras de você se conectar à graça que está sobre um homem de Deus. Não é só ele colocar mão sobre você. Não é só através da oferta que você dá, mas através do teu serviço. Eu disse que vou colocar isso em parênteses, porque é algo que Deus estava colocando no meu coração. Mas vamos em Gálatas capítulo 6. Diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. O que está sendo orientado na palavra, o que está sendo orientado na palavra, aquele que está a ser pregado, está a receber a mensagem, diz, deve partilhar tudo o que tem de bom com aquela pessoa que está a lhe ensinar a palavra de Deus. Então, quando você vem colocar gasofilados na igreja, diz oferta do pregador, qual é a primeira coisa que tem que subir na tua mente? É a resposta ao princípio divino. A minha oferta no gasofilaço do pregador, eu estou a responder a um princípio bíblico. O que nos abençoa é a obediência aos princípios bíblicos. Aquilo que você obedece é aquilo que te abençoa. Aquilo que você não obedece não tem como te abençoar. A tua bênção está conectada a um princípio que você está disposto a obedecer. Se você não tem obediência aos princípios bíblicos, como? Paulo está dizendo. Eu vou ler noutra versão. Acredito que outra versão vai te explicar também melhor. Gálatas capítulo 6 ainda. Só no versículo 6 ainda. Deixa-me ver a CF que diz. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Diz, não erra, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia também se fará. Está sempre conectado ao versículo antecedente. Diz, aquele que é instruído na palavra, reparta tudo que é de bom com aquela pessoa que está a instruir. Vou continuando. Vou voltar para a minha versão King James. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ele está a semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então, logo, versículo 9 diz, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita da bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem.
todos, especialmente os irmãos da fé, da família da fé. Gálatas 6 diz: quem é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquela pessoa que ele instrui. Por quê? Porque é um princípio bíblico. É resposta. Eu te coloquei primeiro ponto, porque é responder a um princípio divino. Quando eu estou a abençoar o meu pastor, estou a colocar a oferta, não, ele tem abençoado a minha vida, tem pregado a palavra de Deus, tem se dedicado nisso. Eu estou a colocar a oferta aqui, meus amados, eu não estou a fazer nada, não estou a fazer um favor a ele, eu apenas estou a responder a um princípio bíblico. Diz: aquele que partilha contigo a palavra, diz, reparta tudo que é de bom, não é tudo que é de sobra, tudo que é de bom. Tudo que é de bom. Reparta tudo que é de bom. Então, o primeiro princípio, quando estou a colocar a minha oferta, estou a abençoar, não bem abençoar, estou a colocar a minha oferta, a primeira coisa é, estou a responder a um princípio bíblico. É um princípio bíblico que diz: quem é instruído na palavra, reparta tudo, não alguns, tudo que é de bom. Me lembro na igreja onde eu fazia parte, da Assembleia de Deus do Maculuço, havia um irmão, convidou o pastor Adalberto Teixeira, ou Dalva Teixeira, o vice-presidente da Assembleia de Deus do Maculuço, convidou ele lá no nosso centro, Nova Cidade de Refúgio, ofereceu-lhe um carro, chamou ele, disse: não, esse carro é para ti. Não porque ele tinha muito dinheiro, não porque ele tinha 1000 carros, não porque o pastor foi lá falar com ele: eu preciso de carro. Não, é um princípio divino. Disse: não, o Senhor tem nos abençoado há muito tempo, o Senhor tem nos abençoado durante todo esse tempo. É apenas estar a responder a um princípio divino. Mas, além de responder o princípio divino, o segundo ponto é uma maneira de honrar. Quando tu colocas a tua oferta ao teu homem de Deus, ou abençoar o pastor, é a expressão de honra. Estás a honrar a graça de Deus, estás a honrar o favor de Deus sobre a vida dele. Aquilo que você não celebra, tu não tens como beneficiar. A unção que você não honra é a unção que você não atrai. Existe coisa que você só o atrai pela honra. Mateus capítulo 10. Alguém está aqui comigo? Alguém está a dizer: assim já começaram? Já comecei mesmo. Alguém, o coração dele está a inflamar, no nome de Jesus. Eu não queria ouvir isso. Deus sabe o que está a falar consigo isso. Meus amados, há muita coisa na minha vida aconteceram pela minha honra aos homens de Deus. Aquilo que eu estou a pregar são princípios que eu levo sério na minha vida. Sério. Porque eu sei, há coisas que posso orar, posso declarar, posso dormir no chão, mas eu sei que não. Há coisas que a Bíblia me diz: Cornélio, as suas ofertas, as suas orações. Permita que as minhas ofertas, as minhas orações acompanhem também as minhas ofertas. Permita que as tuas orações possam ser acompanhadas das tuas ofertas também, do teu sacrifício também. Mateus capítulo 10. Glória a Deus por isso, amém? Vou começar no versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Jesus está a falar aos discípulos: quem vos receber, quem vos honrar, porque receber é um sinal de honra. Quando tu honras alguém, diz que quem honrar a você, estás a honrar a mim. Quer dizer, quando tu estás a honrar o teu pastor, estás a honrar o teu homem de Deus, coloca na tua mente: é a minha resposta à honra ao Senhor. Porque Ele só está aqui à frente em nome de Jesus. Eu não sou pastor em meu nome. Não sou pastor em nome da minha família. Não sou pastor porque eu sou licenciado ou porque eu sou mestre. Não. Sou pastor em nome de Jesus. Diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Logo, então, se tu honras o pastor, estás a honrar a Jesus. Se tu honras a Jesus, então estás a honrar a Deus. Noutra forma de dizer, uma das maneiras de você honrar a Deus é honrar o teu homem de Deus. Alguém está aqui comigo? Uma das formas de você honrar, celebrar a Deus, é celebrar o pastor que Deus colocou ali.
Diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Versículo a seguir. Quem acolhe um profeta como alguém que fala na parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. Agora, outra versão. O que é que se passa? A CEF diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão do profeta. Ou seja, existe graça. Diz: quando tu recebes um homem de Deus, quando tu honras um homem de Deus, diz, tu recebes a graça. Ou seja, você, se queres entrar ou ativar ou aceder à plataforma de um homem de Deus, uma das formas é se conectar a oferta desse homem de Deus. Diz: quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe o homem de Deus. Ou recebe a Deus. Diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Eu antes ficava muito indignado. Você ia na Nigéria, você encontra pessoas que quando querem se contar com o homem de Deus, eles se atiram no chão. Eu disse: por quê? Não, com o tempo você cresce. Claramente que na Nigéria há uma área dos... esqueci o nome dessa tribo. É tipo, eles têm essa cultura. Quando se encontra com alguém mais velho, então ele tem que se deitar no chão. É cultura dele. Acho que são Ibu, acho que esqueci o nome. Se é mesmo isso. É uma cultura deles. É a forma deles de fazerem as coisas. Mas além disso, é uma questão de honra ao homem de Deus. Ele baixa, toca nos pés da pessoa, depois diz: levanta-te. Mas eu antes me fazia confusão, disse: não. É honra. Pastor, está a dizer que nós devemos nos ajoelhar? Não. A honra não está na forma como você ajoelha, está na disposição do teu coração. Alguém pode ajoelhar ali, mas fala mal de ti. Meus amados, tu jamais pode abençoar na graça de um homem de Deus se o teu coração não está conectado àquilo. Não tem como. A bênção vem do coração. A bênção não está porque você lhe ofereceste casa. Não, está no coração. O teu coração é que conecta a unção. É aquilo que faz fluir a graça que está sobre ele para descer sobre você. Tu não tens como ser abençoado por um homem de Deus que você fala mal dele na vossa casa. Sentam, criticam, falam tudo de mal. Não tem como aquela graça ser ativada em você. É impossível. Deus diz que Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe. Diz: quem recebe um homem de Deus na qualidade, na honra, de qualidade é honra. Qual é a honra que você dá a essa pessoa? A honra que você dá é a honra que vai te abençoar. O nível de honra que você dá ao homem de Deus é o nível de honra que Deus vai canalizar para você. Então, o segundo princípio, quando você coloca a tua oferta, diz que não, eu estou a honrar a graça de Deus sobre ele. Eu estou a honrar essa graça. Eu estou a honrar essa graça apenas. Agora, dê-me som aqui, por favor. Endireita isso muito bem. Eu estou apenas a honrar essa graça. Não estou a fazer nada demais, apenas a honrar a graça de Deus sobre esse homem de Deus. Então, quando tu vês as que estão a colocar a oferta, não, vamos abençoar, ou seja, vamos dar oferta para abençoar o homem de Deus, não é outra coisa, apenas é honra, princípio de honra. Algo muito importante. Lucas capítulo 5. Você vê o que a honra faz? Te conecta ao milagre sobrenatural. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus estava para pregar, havia tanta gente. Estava ao lado do lago de Genezaré. O lago de Genezaré ajudava por causa das ondas.
uma das formas de você lançar, ou seja, que a tua voz se torna com eco, então tinha que estar ao lado do mar ou do rio, por cima do barco, e tinha que pregar. E ele encontra o barco de Pedro. Pedro não era amigo de Jesus até aquela altura. Não havia nenhuma familiaridade então com eles. Pedro cede o seu barco, honra Jesus com seu barco, mesmo não conhecendo ele. Honra Jesus, disse: não, pode subir no meu barco, pode fazer tudo o que você quiser. Jesus sobe no barco, começa a pregar, começa a pregar, começa a pregar. Quando ele termina de pregar, a primeira coisa que ele faz não é abençoar o povo. Disse: Pedro, vem, pega o barco, vai um pouquinho ali. Quando tu honras a Deus, quando tu honras um homem de Deus, você ativa o milagre sobrenatural sobre você. Meus amados, vou te aconselhar uma coisa. Quando tu traz a tua oferta a um homem de Deus, duas coisas que você deve ter: fé e expectativa de alguma coisa. Eu não posso chegar, estou a entregar a oferta no pastor. Não, porque já orei. Há ofertas que eu entrego, deixo aqui no altar, começo a orar com a minha oferta, e eu vou num homem de Deus, me conecto àquele altar. Já não entrega a sua oferta, declara a palavra. O que ativa o milagre sobre a tua oferta são as palavras que você declara. Pedro cedeu o seu barco. Quando Jesus termina, a primeira coisa que fez, disse: encosta um pouquinho para lá, lança a tua rede. Pedro disse: mestre, toda noite nós tentamos, nós não conseguimos, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Quando ele lança, diz que houve uma pesca como nunca antes, em que encheu o seu barco e chamou outros amigos, encheu ainda o barco. Ou seja, se tivesse mais espaço, mais peixe continuaria a entrar. Por quê? Honraram o homem de Deus. A tua oferta é a expressão da tua honra. Oferecer a um homem de Deus, tu estás a expressar a honra de Deus, a graça, estás a honrar a graça de Deus sobre ele. A graça que Deus colocou sobre ele. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, disse: receberá o galardão do profeta. A graça que está sobre ele. Alguém está aqui comigo? Alguém está a receber isso no seu espírito? Yeah. Terceiro ponto. O que é necessário, é importante? Abençoar ou dar oferta ao teu homem de Deus, ou abençoar a pessoa que te partilha a palavra de Deus. Porque é um princípio de reconhecimento da autoridade espiritual e da graça de Deus sobre ele. Estás a reconhecer a autoridade espiritual. Ele é uma autoridade espiritual na minha vida. Paulo disse: vocês terão vários mestres, mas só apenas um pai na fé. É reconhecer a autoridade espiritual que está sobre a minha vida. Primeiro, responder ao princípio divino. Segundo, celebrar ou honrar a graça de Deus. Terceiro, reconhecimento da autoridade espiritual. A minha oferta é o meu reconhecimento à autoridade espiritual que Deus constituiu então sobre a minha vida. Não só sobre você, entenda, pode não ser da tua igreja. Deus te dizer no coração: vai naquele homem de Deus. Reconheça com autoridade espiritual. Não vá para um homem de Deus que você vai se encontrar pela primeira vez, para uma situação, para uma coisa. Não vá de mãos vazias. Te dou um conselho: não vai de mãos vazias. Não é porque tu estás aí comprar bênção. Não é porque tu estás aí comprar. Não. A bênção ativa muitas coisas, meus amados. Se Deus pode se alegrar da oferta, será que os homens não podem? Se Deus pode mudar um decreto por causa de uma oferta, será que os homens não podem? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus pode mudar uma situação através da oferta que é apresentada, por que o homem de Deus não pode fazer? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Alguém está aqui comigo? Nesse ponto Deus me deu um versículo extraordinário. Gênesis capítulo 14. Amei isso no Espírito. Gênesis. Uma história tão bonita, mas esconde várias coisas nela. Gênesis capítulo 14, no seu versículo 18. Fala de Abraão quando levou a sua mulher para gerar.
Não, ainda não vou tocar aquilo até. Vou ainda tocar a primeira vez que a palavra dízimo é citada na Bíblia, Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, no seu versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o, disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos teus inimigos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Se você ler essa história, Abraão foi para uma guerra, conquistou as nações todas, venceu os seus inimigos. Ele voltava, logo se encontra com um sacerdote. Melquisedeque é a tipologia da pessoa de Cristo. Melquisedeque não tem pai, não tem mãe. Quem é leitor da Bíblia nunca vai ver a genealogia de Melquisedeque. Só aparece na Bíblia. E não vai encontrar um lugar que Melquisedeque morreu. Não existe. Ele só aparece logo, Melquisedeque, sacerdote. E Paulo, em Hebreus, ele chama Melquisedeque a imagem da pessoa de Cristo. Abraão estava saindo numa terra, logo que ele se encontra com o sacerdote declara a palavra de bênção sobre ele. Abraão pega logo o dízimo de tudo. Entenda, naquela altura, quando você conquista uma terra, leva todos os seus bens. Se tem milhões de ouro, você leva tudo aquilo consigo. Ele vence aqueles inimigos, leva os bens, mas quando aquele homem de Deus declara a palavra de bênção, ele sabia. Primeiro, eu tenho que reconhecer a autoridade espiritual. A Bíblia diz que Abraão deu oferta de tudo. Se você ler depois desse ato, ler a vida de Abraão, você vai notar Abraão catapultou no nível de bênção como nunca antes. Por quê? Reconhecimento da autoridade espiritual. Quem é essa pessoa que está a declarar bênção sobre mim? A Bíblia diz: o menor será abençoado pelo maior. Nunca ao contrário. O menor é sempre abençoado pelo maior. Então, a tua oferta é o reconhecimento da autoridade espiritual sobre você. Quando tu estás a ofertar a um homem de Deus, estás a reconhecer que há uma autoridade espiritual sobre ele. Quando Melquisedeque recebeu, imagina como é que foi a vida de Abraão. Há mais uma história que vai te ajudar a ver o princípio do reconhecimento da autoridade. 1 de Reis, ainda nesse ponto. 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 17. Fala da viúva. Fala da história de Elias, né? Depois de secar o riacho, Deus lhe manda e disse: vai se encontrar com uma viúva. Vou começar no versículo 8. 1 de Reis, capítulo 17. Começo no versículo 8 até 24. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscar, vou colocar assim, chamou-lhe de volta, disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: que viva o Senhor teu Deus, nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e possamos morrer. Ou seja, só tem um pouco. Esse pouco só estamos a comer para comer hoje, para que nós possamos morrer. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-nos aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva, ou dê chuva sobre a terra. Ela foi, fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O que essa mulher fez? Primeiro, reconhecer a autoridade espiritual sobre Elias. Quem é essa pessoa que está a declarar para mim? Se havia apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, disse, faça primeiro para mim. Disse, não é para ti, faça primeiro para mim. Porque da tua casa, na tua casa, não faltará farinha, não faltará azeite. De acordo com a minha palavra. Então, o que a mulher fez? Vou fazer conforme aquilo que tu disseste. Noutra forma de dizer, eu vou reconhecer a autoridade espiritual. Então, a tua oferta é um ato de reconhecimento da autoridade espiritual sobre o teu homem de Deus. Não te esqueça disso. A tua oferta ao pregador, tu estás a reconhecer a autoridade espiritual sobre você. Não é um favor que você faz ao pastor. Não é um favor que nós fizemos à igreja a alguém. Não. Não é um favor. É o reconhecimento da autoridade espiritual sobre a pessoa que Deus colocou à sua frente. Alguém está aqui comigo? Quarto ponto. O que a tua oferta, ou a oferta ao pregador faz? Provoca a bênção profética sobre a tua vida. É uma das formas de provocar a bênção profética sobre você. Há um ponto que eu escrevi aqui, é interessante. Que o pastor, o Bishop David Abioe diz sempre: a boca de quem carrega a unção responde ao toque do coração. Ou seja, quando você toca o coração de um ungido, é uma das maneiras dele abençoar a sua vida. Diz, a boca de quem carrega a unção responde ao toque do coração. Uau! Gênesis capítulo 27. Nesse ponto eu vou pegar Gênesis capítulo 27. Alguém está sendo abençoado mesmo? Gênesis no seu capítulo 27. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram da maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, disse-lhe: meu filho. Ele lhe disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Vamos pensar. O que abençoa é a alma. Diz, Isaac chama o seu filho, na sua idade já avançada. Tinha 2 filhos. Um era pastor ou caçador, que era Esaú. O outro era agricultor, como diz, ou estava sempre com a mãe. Chama o Esaú e diz: olha, eu já estou a envelhecer, os meus olhos já não conseguem ver bem, mas eu quero liberar uma bênção para você. Há uma coisa que Deus me ensinou aqui. Eu até escrevi: a unção não flui porque ele é teu pai, mas a unção flui porque você obedece aos princípios que fazem fluir a unção. Ah, não, ele é meu pai, vai me abençoar. Eu disse: não, a unção não flui de Isaac porque Esaú é seu filho. Disse: não, faça-me um guisado. Se o meu coração se alegrar, eu vou te abençoar. Ou seja, existem princípios espirituais para fazer fluir a bênção. E está conectado sempre à alma da pessoa. A alma da pessoa. Um pastor sempre dizia: se tu não estás bem com aquela pessoa, não ora por aquela pessoa. Porque a palavra, em vez de ser bênção, vai se tornar maldição para ele. Diz: não coloca a sua mão sobre ele. Em vez de ser bênção, vai se tornar maldição para ele. Porque o que abençoa é coração. Quando o coração está machucado, está magoado, diz: não, aquilo será maldição para ele. Não será bênção para ele.
Disse: filho meu, eu quero te abençoar, mas existem princípios espirituais para que a bênção saia de mim a ti. Primeiro princípio, o coração. Coração alegre, coração. Tu tens que tocar no meu coração para que eu libere palavras de bênção. Eu sou teu pai, mas eu tenho princípios, ou seja, protocolos para que a bênção saia de mim para ti. As coisas não fluem só porque eu sou teu pai. Disse: prepara-me uma coisa para que eu possa comer. Quando eu me alegrar, eu vou te abençoar. Não te esqueça, a Bíblia diz que quando Noé fez o altar, disse que o Senhor alegrou-lhe o coração. Depois liberou a palavra. Alegrou o coração de Deus. Disse: alegrou o coração. Tocou o coração de Deus. Depois liberou a palavra. Ok. Agora pula para o versículo 25. Já conhecemos a história. Jacó foi para a mãe preparou a comida. Enfim, se apresentou no lugar de Esaú. Vou começar no versículo 24. E disse: Jacó foi para Isaac: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Então disse: faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. A minha alma te abençoe. Sempre a alma é que abençoa. Então logo, se é a alma que vai abençoar, expressa sentimento. Qual é o sentimento? O que tu fazes alegra o teu pastor? Meus amados, há coisas que você recebe do teu pastor, não é por causa da tua oferta, por causa do teu serviço, por causa da tua humildade, por causa da tua obediência. Entenda, a maneira como você serve a Deus, você vai levar que alguém jejue por ti sem você saber. Começa a orar por ti sem você saber. Por quê? Pai, eu não sei o que eu vou lhe dar, não tenho ouro nem prata, mas o que Ele tem feito toca o meu coração. Lembra-te dele, abençoa essa pessoa. Alguém está aqui comigo, não é? Oh my God. Por isso que eu não gosto muito dos telefones. A minha Bíblia predileta é mesmo de folha. Tipo que eu vejo que a unção flui melhor aqui. Ok, ainda estamos no 27, no versículo 25, não é? Diz assim: então disse: faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. Disse-lhe Isaac, seu pai: ora, chega-te, beija-me, filho meu. Chegou-se, beijou. Então sentiu o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, encurvem-te a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvarem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoarem, bendito seja o que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão e a sua casa. Mas o que fez para provocar a bênção profética sobre a vida dele? Aquilo que ele deu. Disse: prepara-me algum guisado que vai alegrar o meu coração. Disse: não é de qualquer forma. Jacó foi inteligente e foi falar com a mãe. Disse: mãe, você conhece aquilo que o pai gosta, sabes cozinhar melhor, tu sabes aquilo que alegra o seu coração. Mãe temperou muito bem, fez tudo. Quando ele comeu, disse: o meu coração agora está alegre. Então, a tua oferta é uma das maneiras de ativar a bênção profética sobre você. Então não venha só colocar de qualquer maneira, não venha só atiras. Não, eu não estou a falar do montante, estou a falar da disposição do teu coração. Não estou a falar, não, tem que ser milhões para... Não estou a falar disso. Estou a falar da disposição do teu coração. A tua oferta está sempre conectada com a disposição do teu coração. Então, nunca te esqueça desses princípios. O que Gálatas 6,6, o que nós colocamos aqui à frente? Primeiro é a resposta aos princípios divinos. Segundo é celebração, honra, celebrar
a graça sobre aquele homem. Terceiro, responder ou reconhecer a autoridade espiritual. Quarto ponto é ativar, provocar a bênção profética sobre você. Deus me deu graça de me encontrar com uma mulher de Deus. Conversávamos, ele começou a falar na parte do Espírito. Enquanto ele terminava de falar, eu me ajoelhei e disse: abençoa-me, declara a palavra de bênção. Eu levei a minha oferta. Mas tudo que eu declarei antes de vir, ele começou a falar tipo que ele ouviu a minha oração. Tudo que eu falava, Deus, eu quero que isso. Falou as mesmas coisas que eu orava a Deus. Eu quando fui lá, eu disse: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Na oração eu disse: filho, tu não vai sair daqui da mesma forma que entraste. Tipo que nós estávamos juntos quando eu estava a orar. Mas o que ativou? Quando eu me ajoelhei, apresentei a minha oferta, como quem diz: você abriste o coração. A forma como, entenda, nunca esteja na presença de um homem de Deus como se ele fosse teu amigo. Sabe o que limita a unção de Deus? Uma vez alguém veio no meu escritório, está me falando: vamos orar, pastor. Você vieste no meu escritório. Eu é que estou a te receber. Pastor, vamos orar. Tu pensas que eu não sei que eu tenho que orar? Ele está pensando que ele é mais espiritual do que eu. Você chegaste para mim te atender. Chegamos: pastor, então não vamos orar? Só lhe olhei. Está vendo como é que a forma como você vem? Não se habitue com o teu homem de Deus. Meus amados, por que Jesus disse: nenhum profeta é reconhecido na sua terra? Aquilo que você não celebra não te abençoa. Disse: Jesus chegou na sua terra, não fez muitos milagres, porque ninguém acreditava nele. Aquele mas é um José, aquele mas é filho de José, é aquele que fazia aquela madeira, é aquele que fez a nossa cama, é aquele que fez o nosso sofá. Aquilo que você não celebra não te abençoa. Meus amados, eu não sou, vou colocar assim, eu não sou pastor porque eu escolhi ser pastor. As pessoas não escolhem ser pastor, são separados por Deus, são ungidos por Deus para esse ofício. Ao ungir ele, Deus dá habilidade para ele, Deus capacita essa pessoa e dá provisão divina para ajudar essa pessoa a abrir o céu a favor do seu povo. Então há coisas que eu não tenho como, existe protocolo que eu não tenho como quebrar. Existem protocolos para a unção, a graça fluir de mim para você. Eu não tenho como quebrar. Eu já vos contei e volto a contar. Quando eu estava a ser consagrado, havia um casal que disse não tinha, arrendou uma nova casa e na casa onde eles estavam, eles tinham que colocar água no tanque. E o dinheiro que eles tinham na mão era o único dinheiro para colocar a água. Ele veio na consagração. O esposo disse à esposa: sinto que vamos semear esse dinheiro. A esposa disse: também sinto a mesma coisa. Vamos semear isso na vida do pastor Gil, para que ele possa orar por nós, nos abençoar. Enquanto eles vinham semear aquele dinheiro, trouxeram o envelope, eu coloquei as minhas mãos sobre ele. Que o céu vos seja aberto no nome de Jesus. Eles foram para casa. Na casa onde alugavam há mais de 5 anos, na torneira não saía água. Quando eles voltaram para casa, no mesmo dia, naquela torneira que não saía água há mais de 5 anos, saiu água, encheram o tanque. Existem coisas que você, entenda, você ativa. Eu não sabia do tanque, eu não sabia da água. Mas o que aquilo faz? Você se conecta a um altar, aquilo responde a tudo. Vocês se lembram quando aquela mulher sunamita, em 2 de Reis, acredito, disse ao seu esposo, disse: esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: sempre que ele passar aqui, que ele passe na nossa casa para comer. Vamos preparar isso, vamos insistir. A Bíblia diz que eles insistiram. O profeta começou a passar na casa deles para comer. Comeu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia não. Decidiram: é melhor não só comer, mas também passar a noite aqui na nossa casa. Depois deles fazerem isso, um dia o profeta disse ao seu servo: o que é que nós podemos fazer para esse homem? Entenda, existem princípios quando tu toca o coração do homem de Deus. Não tem como não
não falar com Deus que lhe chamou. Vocês se lembram quando aqueles anjos vieram na casa de Abraão? Abraão estava sentado fora, viu os homens e disse: esses são homens de Deus. Chamou e disse: não passam aqui antes, não passam nessa cidade sem antes comerem. Ninguém disse para Abraão: aqueles são os anjos. Mas Abraão, movido pelo Espírito, convidou aqueles homens e disse: ficam na minha casa. Quando aqueles homens comeram, disse: de onde é a tua mulher? Eu acredito, poderia não ser a fase que Abraão deveria ser visitado para ter filho. Acredito que poderia ser 10 anos após Deus poderia responder à oração. Mas por causa da oferta, aqueles homens comeram. Quando acabaram de comer, disseram: Abraão, está onde é a tua mulher? No próximo ano, nessa fase, no próximo ano, nesse ciclo, no próximo ano, nessa estação, a tua mulher ficará grávida. A mulher estava atrás da porta, até começou a sorrir. Nem o sorriso da mulher, nem a incredulidade da mulher anulou aquela bênção. Por quê? Porque há um princípio de oferta. Quando já existe oferta, quando já existe o altar, não depende da tua incredulidade. Depende da oferta que está a gritar ao teu favor. A oferta já era estendida. Quando Abraão serviu a eles, eles declararam exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa que os anjos declararam. É aquilo que aconteceu. Aprenda a alegrar o coração do teu homem de Deus. Então o teu Gálatas 6,6 não é um salário que tu estás a pagar ao pastor. Não. Não é um salário. Eu quero colocar isso claro. Mas é a tua resposta a um princípio divino. É a tua resposta à honra, a honrar a unção de Deus. É a tua resposta ao reconhecimento da autoridade espiritual sobre ele. É uma das formas de provocar a bênção profética sobre você. Acelerar as coisas ao teu favor. Mas não faça-o quando tu não és movido pelo Espírito para tal. A Bíblia diz assim: tudo que você faz sem fé não tem impacto nenhum. Diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Ele não se agrada, logo não tem como te abençoar. Aquilo que não lhe agrada ao coração, porque a Bíblia diz que quando ele sentiu o cheiro, se agradou do sacrifício. Então faça-o com fé e com expectativa. Não, entenda, não coloca, nunca entrega algo ao homem de Deus. Lhe entreguei só. Não, faça-o com fé e com expectativa no teu coração. Espera alguma coisa, declara alguma coisa. Não, vamos abençoar agora o pastor. Não passa só aqui à frente, atira a oferta. Não, pray, ora, declara. Situação de emprego, começa a declarar: Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele não sabe, mas eu estou a sofrer por causa do emprego. Eu estou a sofrer por causa da renda. Tudo, declara. Pai, eu estou a semear. Estou a semear na vida dele. Diz: aquele que semeia na carne, recebe na carne. Diz: quem semeia no Espírito, também colhe no Espírito. Diz: Deus não se deixa escarnecer. Quem vos recebe, diz: recebe-me a mim. E quem recebe a mim, diz: receba o Pai que me enviou. Aleluia. Não te esqueça disso. Algo que está subindo no meu coração. Deixa lá procurar isso. Eu acho que é importante. Acho que é importante isso. Algo está subindo no meu coração que temos que falar também. Gênesis capítulo 20. Vocês se lembram quando Abraão foi para Gerar? Abraão disse que a mulher, a sua irmã, mentiu aquele rei. E o rei pegou a sua mulher. E Deus se apresenta a esse rei e diz: olha, restituiu essa mulher ao seu marido. Vou começar no versículo 4. Mas Abimeleque ainda não tinha se tragado ou chegado a ela,
Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa, como quem diz, eu não fiz mal nenhum. Não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, ele é profeta. Rogará por ti para que vivas, porém se não restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada chamou a todos os seus servos, falou todas as palavras em seus ouvidos, temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão, disse-lhe: o que é que tu nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? Disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Veio a ser a minha mulher. Aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar, aonde chegarmos. Diz-me a mim, és meu irmão. Então tomou Abimeleque aqui. É aqui onde eu queria chegar. 14. Tomou Abimeleque ovelhas, vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu marido, ou ao teu irmão, 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, até para com todos os outros. Estás advertida. Versículo 17. Orou Abraão a Deus. Sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filho, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque. Entenda só, uma oferta, disse: trouxe vaca, trouxe servo, deu também 1000 moedas. Depois Abraão liberou a bênção sobre Abimeleque. Na casa de Abimeleque havia um espírito de esterilidade. Até nas suas servas ninguém poderia gerar. Mas depois daquele ato de oferta, Abraão liberou palavras de bênção. Disse: a partir daquele momento, Deus abriu a madre sobre a mulher de Abimeleque e as suas servas. Mas o que trouxe aquilo? O ato de oferta. Primeiro recebeu a oferta, liberou palavras de bênção. Porque no versículo antecedente diz: aquele é um profeta, aquele é um homem de Deus. Não é apenas alguém que veio na tua terra, aquele é um homem de Deus. Devolva a sua mulher. Mas além de devolver, ele entregou mais oferta. Deus não lhe disse: não, lhe dá oferta. Ele sabia: não, eu vou dar oferta. Disse: deu vaca, deu bois, deu servos e servas para ele. Abraão liberou palavras de bênção, e a maldição foi removida sobre a casa. Meus amados, Gálatas 6,6, tu tens que saber fazê-lo com consciência pura, ligado, baseado nas escrituras. Não faça porque todo mundo faz. Faça-o movido pelo Espírito. Faça-o com conhecimento. Faça-o com conhecimento. Estou a fazer o quê? Porque se você se fazer com conhecimento, você ativa a bênção de Deus sobre você. Mas se você fazê-lo só por fazer, claramente não vai te abençoar. Aquilo que você ignora não te abençoa. Aquilo que você não reconhece não tem como ativar os princípios espirituais ao teu favor. Então faça-o sempre com conhecimento. Estou a fazer o quê? Por que eu tenho que abençoar o homem de Deus? Aquela pessoa que ora por mim, aquela pessoa que me prega o evangelho, desculpa, todos os domingos, às quartas-feiras, está lá a orar, a mudar a minha vida, a impactar a minha vida. Disse: reparta todos os teus bens.
com aquela pessoa que te prega o evangelho. Não te esquece. Em 1 Coríntios capítulo 9, diz: quem é do evangelho, viva pelo evangelho. Paulo disse, estava a falar com a igreja de Corinto, disse: é mal nós fazermos, tomarmos parte dos bens ou das ofertas que vocês entregam para nós. Disse: alguns recebem, nós não fizemos isso. Nós dependemos do nosso trabalho secular. Está a falar nós, porque era ele e o Bernabé. Disse: é mal nós fizemos isso. Claramente nós não fizemos isso para não colocarmos obstáculo ao evangelho que nós pregamos. Mas disse: quem é do evangelho, disse: viva pelo evangelho. Quem é do evangelho, disse: viva pelo evangelho. Alguém diz, um dia, a um jovem que foi apresentar o seu noivo aos seus pais. Disse: o meu noivo é pastor. Além de pastor, não faz mais nada, porque para ele pastor não é nada. Né? Disse: além de pastor, não faz mais nada, quer dizer, pastor não é nada. Para ti pastorear é... Além de pastor, faz mais que? Ele é pastor. Além de pastor, não, ele é pastor. É um ofício. Na Noruega, os pastores são pagos pelo Estado. São servidores públicos. Quando você é pastor, você é registrado como servidor público. Quem te paga é o Estado na Noruega. Na Noruega, quando é férias, tipo a Páscoa, a igreja fecha. Todo mundo entra de férias. Yeah. É igrejas. A igreja fecha um mês. Tipo Natal, lá não existe. Natal não há culto. Natal todo mundo, tipo as pessoas viajam. Igreja fecha. Só abre em janeiro. Porque é uma instituição pública. Lá a igreja é uma instituição pública. Responde ao governo norueguês. Te paga salário. Aleluia. Então, meus amados, tem essa noção no teu espírito. Existem protocolos espirituais que você não pode anular, não tem como ativar se você não cumprir com esses princípios bíblicos. Há princípios que você não pode saltar, não tem como. Princípio da oferta, por mais que você possa fugir, em algum lugar aquilo vai te apertar. Não negligencia esse princípio. Leva-o para toda a tua vida e ensina aos teus filhos. Quando tiver para se encontrar com um homem de Deus, existem encontros que mudam a vida da pessoa. Existem encontros que marcam o destino de alguém, que marcam a estação da vida de alguém. Eu sou exemplo disso. Eu sei aonde Deus me levou. Eu sei a graça que Deus ativou na minha vida várias vezes. Não só porque eu orei. Princípio de oferta, a obediência nisso. A obediência a isso me salvaguardou, tem me ajudado, tem me levantado, tem me sustentado. Princípio de reconhecer a graça. Princípio de celebrar, de honrar a graça de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Irmãozinho, ajuda-me. Se coloque em pé, vamos orar a Deus durante alguns minutos. Eu quero que você ore a Deus, diga: Deus, ajuda-me a obedecer aos teus princípios. Ajuda-me a celebrar, a honrar a graça que Deus colocou à minha frente. Ajuda-me a reconhecer a autoridade espiritual. Ajuda-me a aprender a provocar a bênção profética sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor. Oremos a Deus em nome de Jesus. Ore a Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala com Deus em nome de Jesus, fala com Deus.